faça a sua parte. Siga as instruções que estão escritas no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo já fez a parte dele morrendo na cruz, derramando o seu sangue inocente na cruz, pagando assim os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Deus fez a promessa que os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus não serão lançados no inferno. Vamos ler no livro de Tito, capítulo 1, versículos 1 ou 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. No versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu, segundo a fé dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus, se arrependeram dos pecados, se confessaram para Jesus Cristo, se batizaram, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Eles dizem que tudo já está predestinado. Uns serão levados para o céu, outros serão lançados no inferno. Cada um tem uma liberdade de escolha. Aquele que se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus vai morar no paraíso de Deus. Aquele que não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus vai morar no inferno. Quem quer ir morar no inferno, para o inferno irá. Jesus não obriga ninguém a se salvar do fogo do inferno. Escolhido é aquele que se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e continua a obedecer o Evangelho de Jesus até o fim da vida. Quem faz assim, a sua eternidade será morar com Jesus Cristo para sempre. No versículo 2, o apóstolo escreveu que tem esperança da vida eterna, os que se converteram de verdade ao Evangelho de Jesus. Ele escreveu que foi Deus que fez a promessa da vida eterna, e que Deus não pode mentir. Deus mandou Jesus Cristo morrer na cruz, para pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Não bastava só Jesus dizer assim, pecador arrependido, eu te perdoo. Jesus pagou o castigo que o pecador arrependido merecia, morrer por causa dos pecados praticados. Depois da morte, o inferno, todos os pecadores que não querem o perdão de Jesus Cristo, depois da morte irão pagar os pecados no inferno, só que será para sempre. No inferno não tem mais chance de arrependimento. Jesus não vai mais salvar os que já moram no inferno. Caiu no inferno, já era. Tem duas eternidades esperando os que estão vivos. Cada um escolhe onde quer passar a sua eternidade, ou no paraíso de Deus, ou no inferno de fogo ardente. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. É melhor você escolher o verdadeiro Evangelho de Jesus. Estando vivo, é melhor você se confessar para Jesus Cristo. É melhor você se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Ficar só escondido em uma religião bacana que não exige nada, não vai salvar ninguém. Jesus quer que se obedeça ao verdadeiro Evangelho dele. No versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu que, e foi mandado pregar o Evangelho de Jesus, que ele é o nosso Salvador. Salvador do quê? Salvador da condenação eterna no inferno. O apóstolo não disse que é a mãe de Jesus que salva do inferno. A mãe de Jesus morreu e não ressuscitou.
A alma dela está viva lá no céu, porém ela não pode ver, nem ouvir o que acontece na terra. A mãe de Jesus se chama Maria. Aparecida foram as pessoas que inventaram. O apóstolo Paulo não escreveu que imagens de esculturas podem salvar da condenação do inferno. Elas são feitas por mãos humanas, elas não andam, não veem, não ouvem. Deus condena a adoração de imagens de esculturas. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O criador desse canal também acreditava em imagens de esculturas, porém começou a ler o Evangelho de Jesus e obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Será muito triste para os que serão condenados por Jesus. Não querem abandonar a prostituição, os vícios, não querem abandonar as pornografias, da TV, da internet, se recusam a se converter em vida, não querem obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, acham pesados demais, acham que aproveitar a vida é se prostituir bastante, se empanturrar de vícios, não se importam com o que vai acontecer com a morte do corpo, acham que tudo se termina na sepultura. Não creem que existe duas eternidades para as almas que saem dos corpos. Uma eternidade é ir morar no paraíso de Deus, para os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus. A outra eternidade é ir morar no inferno, que é o presídio de Deus. Jesus Cristo exige a santificação do corpo, da alma e do espírito. Vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, é loucura ter que levar uma vida na obediência da palavra de Deus, ter que abandonar os vícios, ter que abandonar a prostituição, ter que abandonar as novelas, que só incentivam a prostituição, o adultério, os vícios, a violência, ter que abandonar as pornografias. Não se importam que o inferno vai chegar depois da morte do corpo. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus é loucura para os que serão condenados por Jesus Cristo. Jesus exige demais. O que é isso? O pecado é gostoso para a carne. É o que assim pensavam os que já moram no inferno. Mas para os que já moram no paraíso de Deus, foi um grande prazer obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Quando estavam na terra, pense nisso, ouvinte. Você ouviu que tem duas eternidades te esperando. Mais cedo ou mais tarde, você vai chegar em uma delas. É você que escolhe onde queres passar a sua eternidade, ou no paraíso de Deus, ou no inferno. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O inferno existe sim. Jesus disse que o inferno existe. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Se tem vermes no inferno, também tem carniça no inferno. É você que escolhe onde vai morar para sempre. Se confesse para Jesus Cristo. Se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Na sua Bíblia está escrito assim também,
Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. A semente foi lançada na lavoura de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus a fará brotar. Pense nisso, ouvinte.